Olá, quem vos fala é o pastor Jorge Linhares, pastor na Igreja Batista Getsemane e presidente do Conselho de Pastores no estado de Minas Gerais. Pastor há quase 50 anos. E eu queria dizer que um dos pastores aqui da igreja recebeu uma intimação porque é que ele estava citando e pregando, e foi um culto ao vivo, e ele foi intimado para esclarecer o porquê de ele falar e citar nomes de alguns demônios. E ele recebeu, então, do Ministério Público uma intimação para esclarecer sobre isso e dar uma resposta. Eu queria dar uma palavra como presidente do Conselho de Pastores. Tudo nessa terra tem nome. Tudo no universo também tem nome. Plutão, Saturno, Marte, pessoas, animais, plantas, frutos, temperatura de cada país, de cada estado. Tudo tem nome. Tudo nessa terra tem nome. Nós temos aí as estações do ano, tudo também com respeito aos planetas, Plutão, Saturno, Marte, até no céu. Anjos, Gabriel, Miguel, Lúcio. Deus também tem nome. Jeová, Jesus, Espírito Santo. E no dicionário, estou aqui com o Vadimeco, que é a Constituição do Brasil, Constituição Federal, e um dicionário aqui da língua portuguesa. Estes demônios que são citados pela própria cultura brasileira, em todos os dicionários tem Lúcifer, a besta, diabo, anjo caído, acusador, destruidor, ladrão. E traduzido no dicionário, encontramos Zé Pilintra, Maria Mulambo, Exu Caveira, Tranca-Rua. E é costume os pastores deixarem claro, e vão deixando cada vez mais claro, que a pregação do Evangelho ela não pode ter censura. Tem que se falar a verdade. O próprio Senhor Jesus expulsou demônios. O próprio Senhor Jesus, ele deixou claro que uma pessoa estava no cemitério possuída e ele libertou aquela pessoa. Também uma outra mulher que andava sofrendo por 18 anos encurvada. Imaginem isso. E também uma outra que 12 anos tinha um fluxo de sangue. Ele libertou essas pessoas. E por várias vezes, o apóstolo Paulo também era instrumento para a libertação. Então, quando se cita nas pregações, é porque são coisas que estão no dicionário. E a Constituição brasileira nos dá a liberdade de pregar o Evangelho para que as pessoas sejam libertas, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E em meu nome, vocês vão expulsar demônios. Olha que coisa linda, vão expulsar os demônios. Eu, na minha família mesmo, eu tinha minha irmã que estava possessa, que numa madrugada estava bebendo água do esgoto. E ela foi liberta através de uma oração. Então eu tenho na minha família. Que história é essa? De alguém porque ligou a televisão e viu lá um pastor expulsando demônios, querer intimidá-lo? Então vai ter que fechar todas as igrejas batistas, presbiteriana, metodista, quadrangular, Assembleia de Deus, Nazareno, Universal, Mundial do Poder de Deus. Todas elas terão que serem fechadas. Por favor, pense bem nisso, hein? E vamos continuar expulsando demônios. Não precisa de zombar. Não precisa ridicularizar. Orou, libertou, é o que nós fazemos aqui no culto.
e milhares de pessoas hoje estão libertas aqui na Getsemane. Então, um dia falaram com Pedro que era para ele calar-se. Ele disse: eu não posso calar. Importa obedecer muito mais a Deus do que aos homens. E o Senhor Jesus deixou claro: se nós nos calarmos, as próprias pedras irão clamar. Então vamos pensar bem, todos nós, excelentíssimo Senhor Procurador da República do Estado de Minas Gerais, Ângelo Giardini de Oliveira, todos os demais, que o pastor Luiz Henrique Vilela, eu, Jorge Linhares, não vamos misturar as coisas. Igreja tem que pregar a verdade. Igreja não pode se omitir, ela tem que falar e tem que expulsar demônio. Não importa o nome do demônio, ele tem que sair. Ele tem que sair. Que Deus abençoe a todos vocês e que nós sejamos ousados. Ninguém pode intimidar a igreja. Ninguém pode calar a igreja. Ninguém pode emudecer, amordaçar a igreja do Senhor Jesus. Porque ele disse: ide por todo mundo, prega o evangelho, libertem pessoas. Em meu nome, os demônios irão se submeter. Que Deus abençoe todos vocês. A Igreja Batista Getsemane e nenhuma igreja evangélica vai se acovardar diante de ações que visam nos silenciar. Pastor Jorge Linhares, Igreja Batista Getsemane de Belo Horizonte. Temos muitas autoridades aqui na igreja, muitas pessoas aqui, juízes, William Douglas, Rogério Greco, Dr. Wagner da Polícia Civil. Temos muitos delegados, muitos coronéis, muitas pessoas influentes, mais de 50 advogados, e nós não vamos nos silenciar. Que Deus abençoe, que Deus guarde. E vamos entrar com a defesa, já entramos com a defesa. Eu estou pronto para ir em qualquer circunstância, em qualquer lugar, para que a igreja não seja amordaçada. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Está aqui a Constituição, está aqui um dicionário. Mas mais importante para nós é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada. Ela é a verdade. O único livro que diz: assim diz o Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Excelentíssimo Procurador. Que Deus tenha misericórdia de quem reclamou. E que a igreja, que é a coluna da verdade, é a instituição mais forte. Os dicionários, as constituições, elas mudam de país para país. Mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Importa mais obedecer a Deus do que os homens. Deus abençoe vocês. Deus guarde vocês todos que estão assistindo esse vídeo. Em nome do Senhor Jesus.